Galera, primeira vez que eu tô gravando assim meio que à noite. Não faço a menor ideia de como a luz do meu quarto vai sustentar esse vídeo, se eu vou estar muito escura, mas vocês me aceitem aí muito escura então nessa imagem estranha, tá bom? Hoje a gente vai falar de uma série da Netflix que estreou nesse mês de agosto e traz um tema muito importante que precisa ser debatido. Atypical é uma comédia dramática e é uma produção original. A série traz a história do Sam, um jovem de 18 anos que é portador da síndrome do espectro autista. Essa é a nomenclatura que se usa hoje em dia. E ao longo da história do Sam, a gente vai percebendo algumas das características que são bem atribuídas, né? A gente percebe nos portadores dessa síndrome, que são as dificuldades de relacionamento, no sentido de dificuldades de interação social, dificuldades de comunicação. Existe também a coisa de uma gama de interesses muito restrita, os comportamentos repetitivos, todas essas características o Sam possui. Ao longo dos 8 episódios da série, a gente vai conhecendo o Sam e a família dele, e a série gira em torno do fato de que o Sam quer arrumar uma namorada. Afinal de contas, ele é jovem, né? Um ser humano jovem que, na flor da idade, quer arrumar uma namorada. Mas se para todos nós isso já é difícil, para alguém que é o portador da síndrome do espectro autista, isso se torna um pouco mais complicado por conta dessa dificuldade da interação social. E nessa busca do Sam pela independência dele, essa busca afeta, de certa forma, todo mundo que está em volta dele, principalmente a mãe, por exemplo, que é uma pessoa que sempre super protegeu o Sam diante de todas as coisas que aconteceram. Ela foi se adaptando de uma maneira super protetora. E a gente se questiona se isso foi bom ou não pro Sam, e ela também se questiona se isso foi bom pra ela também. O fato é que ela é uma mãe super protetora e quando surge essa ideia do namorado, ela acha um absurdo, porque ela acha que o garoto não está pronto. Então pra ela também essa história do namoro é um grande aprendizado, uma fase em que ela precisa se abrir, né, abrir sua mente pra se ver diante dessas novas possibilidades na vida do filho. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. Aliás, quem faz a mãe do Sam é a Jennifer Jason Leigh, que é a atriz dos 8 Odiados, o filme do Tarantino, concorreu ao Oscar e tudo mais. Então vocês devem se lembrar dela. Ela faz a mãe do Sam em Atypical. Atypical é uma série muito engraçada e ao mesmo tempo é uma série muito sensível, né, com relação a todas as dificuldades que o Sam, a família dele enfrentam numa sociedade como a nossa. E a gente vai percebendo ao longo da série que esse conceito de ser normal é uma coisa muito relativa, né? Muitos amigos do Sam falam pra ele, quando o Sam começa a se sentir deslocado, ele percebe que algumas pessoas tratam ele como louco, e os amigos dele falam, cara, ninguém é normal, sabe? Eu não sou, ninguém é. E é isso, né? A gente taxa algumas pessoas específicas como anormais, quando na real o que é normal, né, galera? Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. Outra coisa interessante da série é que, apesar de todas as dificuldades, né, que um portador da síndrome do espectro autista possui, essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. É muito legal a série abordar isso, porque existe um conceito de autista como aquela pessoa que não consegue se relacionar, que não tem nenhum tipo de interação. E não é isso. O Sam namora e busca essa sua namorada, o Sam se apaixona, o Sam ele entende regras e leva elas muito a sério, o Sam trabalha, o Sam frequenta a escola, ele faz tudo do jeito dele. Eu acho o mais importante dessa série é que, como eu falei no início do vídeo, o autismo, a síndrome do espectro autista, não é uma coisa muito abordada, não é algo que entra muito nas nossas discussões sobre acessibilidade, né, e sobre inserção, porque eu acho que a gente está numa sociedade que está crescendo, né, a gente consegue incluir, de certa forma, minimamente tenta, luta para isso, para você incluir uma série de questões, alguém que seja cego, alguém que seja surdo, ou que não tenha algum dos membros, ou que tenha algum tipo de deficiência mais aparente, mas a gente não consegue ainda entender algumas coisas que, se você for perceber, o autismo não é exatamente aparente, né? E essas coisas que são de uma questão psíquica, elas são mais difíceis da gente entender, eu acho. O Sam muitas vezes é tratado como louco por pessoas que não fazem a menor questão de entender quem ele é. E quantas vezes será que a gente já não se deparou
com esses portadores da síndrome e a gente também não tá show de louco? Porque são coisas que eu acho que precisam ser discutidas, porque a gente ainda não tem consciência de como funciona esse universo, né? E eu acho muito importante que essas coisas sejam voltadas também para os adolescentes, que os adolescentes tenham acesso a isso, porque a gente, quando tá na escola, a gente é escroto, sabe? Eu já fui escrota, mas também já sofri muito escrotice. Adolescente é um bicho que quer aparecer e quer ser simpático, mas sacaneia o amiguinho para os outros achar que ele é engraçado. E não é, galera, a gente tem que entender que, tipo, é importante, é uma fase importante da nossa vida pra gente se afirmar. E se a gente só escuta asneiras, a gente vai se afirmar dessa maneira, né, ou não se afirmar. E é importante que essas coisas sejam debatidas para esse universo, para essa faixa etária, e que nas escolas, principalmente, a gente comece a lidar com isso de uma maneira bem natural. E é possível, né? A série mostra que isso é possível. As lutas que a mãe do Sam tem, que a namorada do Sam tem, que alguns professores travam para incluir o Sam, diante de todas as dificuldades que ele tem, para incluí-lo nesse universo dos neurotípicos, né? E por falar nessa coisa do neurotípico, toda essa minha opinião da série, tudo isso que eu falei aqui, que eu achei a série muito importante, eu ri bastante na série, mas também fiquei meio nervosa às vezes com algumas coisas, né? Me colocando no lugar de alguns personagens. Eu achei interessantíssimo o debate, achei tudo muito interessante, mas essa é a minha opinião como neurotípica. E aí eu achei muito importante pesquisar na internet o que estava sendo falado, e achei um canal no YouTube, um canal gringo de um menino, também jovem, que deve regular a idade com o Sam, inclusive, que ele é autista. Ele tem um canal no YouTube em que ele trata desse universo, como que é no relacionamento, como que é com a família dele, tudo isso é tratado nesse canal, e ele falou tudo que ele achou da série. E ele viu uma série de aspectos negativos, né, de formas como ele não gostou de ser retratado nessa série, mas ele também viu um monte de coisas positivas, principalmente isso que eu falei aqui, da importância de se levantar essa discussão, para a importância de... a gente não tem praticamente informação nenhuma circulando por aí. Então a série é importante, né, Atypical é importante no sentido de levantar essa questão, jogar pra cima e vamos pesquisar, vamos procurar saber. Mas ele viu vários pontos negativos, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o canal dele, esse link desse vídeo em que ele fala sobre a série, para vocês também chegarem às próprias conclusões de vocês, com base no que eu disse, com base no que ele diz enquanto um portador da síndrome do espectro autista. E vamos falar sobre isso, vejam a série, me digam o que vocês acharam. Eu acho que, como qualquer série que trata dessas questões mais sensíveis, é uma série que vai ter gente que ama e gente que odeia, porque tudo depende da sua visão, né, da sua posição diante daquilo. Então, 13 Reasons Why, que tratava da questão do suicídio, foi uma série muito controversa, teve muitos pontos positivos e negativos. A série, alguma coisa The Bones, que eu não lembro agora, que tratava sobre a questão da anorexia, teve pontos muito positivos e teve pontos muito negativos. Acho que muita coisa depende do ponto de vista da sua posição na sociedade, sua relação com aquele caso. Então, me perdoe inclusive se eu usei algum termo que não é o correto, se eu falei alguma coisa que não era correta, eu pesquisei um pouco para falar aqui, né, tentei usar mais ou menos as coisas da maneira como eu pesquisei, mas eu não tenho nenhuma relação com esse tema nesse sentido, né, de não conheço ninguém próximo, não convivi. Então eu posso ter usado um termo errado, por favor me corrijam aqui embaixo, né, falem, comentem. Eu acho que a mídia, ela tem uma coisa muito importante, ela pode ser usada de uma maneira muito positiva quando ela ajuda a gente a entender as pessoas que estão à nossa volta, conviver num mundo um pouco melhor, onde todo mundo possa se entender, cada um com seus prós e seus contras. Então é isso, essa foi a minha opinião, né, a minha resenha, vamos dizer assim, sobre Atypical, né. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link direto para vocês da Netflix, para vocês já conhecerem a história do Sam, esse menino que é super divertido, né, que fala as coisas que tem que falar, né, ele é um cara incrível, adorei conhecer o Sam e chorei com ele, sorri com ele e queria ver o que vocês acham também, tá bom? Essa foi a minha opinião de hoje, né, o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. É isso, deixa seu like aqui, curte, comenta, compartilha, divulga, fala pra galera e tudo mais, tá bom? Beijo, valeu!